Olá, que privilégio ter a sua companhia em mais um de nossos estudos da série O Caminho. Você já se perguntou alguma vez por que existe tanta coisa ruim acontecendo? Por que tanta tragédia, tanta violência, tanta doença? Você já quis saber por que tanta gente sofre? Já parou para pensar no porquê da dor e da morte? Com certeza você já deve ter percebido que o nosso mundo ele é marcado pelo sofrimento. Mas eu pergunto a você, quem é responsável por tudo isso? Será que foi Deus quem criou o sofrimento? Será que foi o diabo? Quem criou o diabo? Será que ele existe de fato? O tema de hoje é o caminho da liberdade. Deus tem algo muito importante para falar para você. Deus amado, agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui novamente. Nós sentimos o nosso coração aquecido, porque estamos na companhia uns dos outros e na sua companhia, Senhor. Seus filhos vieram aqui, Senhor. Muitos deles, quem sabe, para ouvir música, outros para ouvir uma programação diferente, muitos deles para aprender da sua palavra. Não interessa o motivo, Senhor, o que interessa é que vemos aos seus pés. E aqui estamos, Senhor. Por favor, Senhor, não deixa com que nenhum filhinho seu volte para casa vazio. Mostra-nos a verdade, aquece o nosso coração. Toca a nossa vida essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bom que você chegou aqui, mais uma vez. Que bom que nós podemos nos encontrar nesse programa tão especial, mais uma vez. Nós estamos completando hoje o programa de número 3. O tempo passa rápido, não é verdade? Parece que nós começamos ainda ontem e já estamos no 3º programa. Você vai ver, vai passando rapidinho, né? Hoje nós temos mais um tema muito intrigante, como todas as noites, né? E a gente vai descobrindo assim. Quantos de vocês já descobriram coisas aqui da palavra de Deus que ainda não conheciam? Quero ver. Que maravilha. Eu, cada vez que estudo a palavra de Deus, cada vez que a estudo, entro em contato com ela, vou descobrindo coisas que eu não conhecia. E quanto mais a gente vai lendo e estudando, mais coisas a gente vê. Bom, hoje o nosso título é O Caminho da Liberdade. E a gente tem uma pergunta inicial para fazer, por que existe o mal? Esses dias todos aí, a gente esteve comentando e falando a respeito desses assuntos intrigantes, e dizendo e afirmando categoricamente, mostrando evidências científicas e na natureza de que a Bíblia é o mesmo livro que foi escrito antes, que ela é digna de confiança, que ela é a palavra de Deus. E aí, estudando a Bíblia, ontem nós chegamos no último programa, nós chegamos à conclusão de que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, nos apresenta um Deus criador. Embora ela não se preocupe em provar a existência de Deus, ela nos dá evidências inegáveis de que existe um Deus criador. E aí a gente se pergunta, bem, mas se Deus é o criador e se Ele é o mantenedor desse mundo, por que nós vemos o mundo na maneira como ele está? Por que nós vemos tanta maldade? Por que nós vemos tanta injustiça? Por que nós assistimos a tantas coisas terríveis que acontecem na vida das pessoas? Você já se perguntou isso alguma vez? E já se viu sem resposta? Você já olhou para o céu e disse, Senhor, por que uma injustiça dessa? E se existe um mundo onde existe injustiça, um lugar no universo, esse lugar é o planeta Terra. Quantas criancinhas são injustiçadas a cada dia? Quantas criancinhas são abusadas sexualmente a cada dia? Quantas pessoas indefesas? Quantas crianças morrendo de fome pelo mundo afora? Quantas pessoas que não querem guerra são obrigadas a suportar guerra no seu país e ver seus familiares morrendo e filhos indo para uma guerra? Por que o mundo é assim tão injusto? Porque o mundo é mau. Como surgiu o mal? Para responder isso, nós temos que vir para outra pergunta, ela está ali em Apocalipse capítulo 5, no verso 11, e o texto é assim, e olhei e vi a voz de muitos anjos. Essa pergunta é assim, de quantos anjos é composto? Me ajudem lá. O exército de Deus, quantos anjos? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríades de miríades e milhares de milhares, ou seja, o exército de anjos de Deus é composto de milhões e milhões e milhares
de anjos. O mundo fala muito em anjos hoje, não é? Existem livros escritos sobre anjos. Você entra em algumas lojinhas que existem hoje no shopping center, olha de fora e você vê coisa de bruxaria, coisa de duende, e os anjos estão lá misturados com os duendes e com as bruxas, né? Está tudo misturado. E aí tem livros escritos sobre anjos, e aí você entra e se você der uma folheada nesses livros e olhar para eles, as pessoas inventam uma coisa aqui e outra ali, e várias filosofias que não estão de acordo com o que a Bíblia fala sobre os anjos, e que até colocam a gente em dúvida: será que existem mesmo os anjos? Primeiro de tudo, a Bíblia fala que existem anjos, sim, e que não é um anjo, não são 2 anjos, não são 100 anjos, mas são milhões e milhões e milhares de anjos que existem. Por que existem os anjos? É que Deus é amor e Deus desejou seres, filhos que pudessem viver como Ele vive. Sabe por que você tem um filho? Já se perguntou alguma vez? O mundo não é mau? Nós não fazemos essa pergunta para Deus. Por que, se existe Deus, o mundo é mau? E eu pergunto para você hoje: por que, se o mundo é mau, você põe filho no mundo? Essa pergunta é para mim também, porque nós temos 3, né? 3 filhos. Mas, pastor, faz sentido isso aí? O mundo é mau, você põe 3 filhos no mundo? E a gente sabe como é que é o mundo? Aí nós vamos dizer assim: mas a gente não sabe direito o que a gente faz. Nós somos seres humanos caídos, aí a sorte do pecado. Mas Deus não, Deus é perfeito. Mas Deus, na sua perfeição, sonhou em criar seres, em ter filhos, que pudessem ser perfeitos como Ele é perfeito, e que pudessem sentir e gozar o prazer da vida, o prazer de sentir o vento passando no seu rosto numa tarde quente de verão, o prazer de sentir o sabor de uma comida, de saborear o gosto da água, que a gente disse outro dia que é sem gosto, né? Mas que para mim tem gosto, porque quando você está com sede pode tomar qualquer outra coisa, que não adianta, tem que tomar a água, não tem jeito. Pessoas que pudessem usufruir da companhia uns dos outros, e quando a Bíblia diz Deus é amor, ela está declarando que Deus é mais de uma pessoa só nesse texto, e mais para frente nós vamos falar sobre isso e como. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e se não fossem 3 pessoas, Deus não podia ser amor, porque o amor só é amor se ele é compartilhado. E como Deus poderia ser amor se ele fosse uma só pessoa com quem ele iria compartilhar o seu amor? Deus é amor, e Ele desejou criar seres à sua imagem, perfeitos como Ele, Deus, era perfeito. Ele desejou que esses seres vivessem e compartilhassem do gozo e da alegria que é poder ter vida. Então Deus sonhou com seres criados à sua imagem, conforme a sua semelhança, e Deus criou seres em outros planetas e anjos. Você se lembra no último programa, onde nós estudamos assim: Deus criou no princípio os céus e a terra, e aí nós vimos na Bíblia, segundo as evidências científicas e tudo mais, esse no princípio foi um tempo que a gente não sabe quando, mas foi antes que existisse tempo, espaço e matéria, não é aquele assunto complicado, né? Mas que foi gostoso, nós descobrimos coisas diferentes. Agora, Deus cria tudo e Ele começa a povoar o mundo. Lembra que eu falei para vocês que a gente não sabe quanto tempo demorou, desde que Deus criou o espaço todo, e os planetas, e o universo, e as galáxias, até que Ele veio à Terra? Pois bem, a Bíblia deixa claro que antes de Deus vir para a terra, para preparar a terra e dar forma a ela, e preparar para que a terra recebesse o homem e a vida, Deus criou outros seres. Ele criou anjos para estarem com Ele no lugar de habitação dEle, e Ele criou também seres em outros planetas, em lugares no universo que nós não sabemos onde, lugares onde essas pessoas estão. Ué, será, pastor, que a Bíblia diz isso mesmo, ou o senhor está inventando esse negócio? Vamos ver, é Deus falando. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Isso é Deus falando com Jó. E Deus está perguntando para Jó: Jó, você fica reclamando de mim, fica me questionando, fica perguntando: Deus, por que o senhor faz isso, por que faz aquilo, por que eu estou sofrendo? Mas Jó, eu vou perguntar para você agora: onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Os fundamentos da terra era quando eu jogava o alicerce da terra, quando eu criava, preparava a terra. Onde você estava, Jó? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus se rejubilavam. Deus começa a mostrar a cena da criação. Quem são as estrelas da alva? Você sabe? Os anjos são chamados de estrela da alva várias vezes, e durante os nossos estudos aqui, você vai ver várias vezes esse termo se referindo aos anjos.
Hoje mesmo você já vai ver outro texto se referindo a anjo, chamando de estrela. Então, estrelas da alva. E os filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus? Deus está dizendo: Jó, onde você estava quando eu criei a terra? E naquele momento, quando eu criei, enquanto os anjos, as estrelas da alva, cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Ora, Deus está dizendo assim: Jó, eu estou te descrevendo a cena da criação. Eu vim para a terra, e eu lancei os fundamentos da terra, e eu comecei a dizer: haja luz. Apocalipse diz que a voz de Deus soa como o som de muitas águas, e outra parte da revelação de Deus diz que esse som da voz de Deus é som de harmonia. Você ouviu o quarteto cantando aqui hoje, né? Não é bonito? A harmonia, a voz de Deus soa em harmonia, é o som de muitas águas. Agora você imagine a cena, olha a cena, o universo escuro, a terra escura, e Deus vem para esse lugar escuro, a terra sem forma e vazia, e Deus começa a lançar os fundamentos da terra. Ele fala com aquela voz de harmonia, do som de muitas águas, e tudo começa a aparecer, um espetáculo de som, de luz, os elementos se remexem, e a terra começa a tomar forma, e tudo começa a aparecer, e ali Deus diz assim: enquanto eu fazia isso, os anjos cantavam. E você pode imaginar, se a gente gosta de um quarteto assim cantando, imagine o que eram os anjos cantando enquanto Deus criava a terra, e os filhos de Deus bradavam. Na Nova Tradução, linguagem de hoje diz: os filhos de Deus davam gritos de alegria. É isso, essa era a cena da criação. E Deus pergunta: Jó, onde é que você estava? Essa é uma coisa, e a outra coisa é: mas quem são esses filhos de Deus, que enquanto Deus criava o mundo, a terra, eles cantavam e bradavam de alegria? Os anjos cantavam e eles bradavam de alegria. Quem são? São seres que já existiam quando Deus veio aqui para a terra, para criar a terra, e eles participaram assistindo a cena da criação. Você não fica com um pouquinho de inveja, não? Eu fico morrendo de vontade de ver isso aí, sabe? Fico mesmo. E sabe que a Bíblia fala que nós vamos ter um momento aqui na história desse mundo, quando nós vamos poder assistir essas cenas que já passaram. E você vai ver num estudo aí para frente, a Bíblia diz isso. Mas olha, eu fico pensando, olha, os anjos acompanharam tantas coisas maravilhosas de Deus, e viram de perto, quantas coisas lindas os anjos viram. E o texto continua, num dia, esse é Jó 1, 6 e 7, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Para aqui, quando isso aconteceu? Agora já não é lá na criação. Aqui, no início do livro de Jó, foi Moisés que escreveu esse livro. Jó foi um homem que viveu aqui nessa terra. E aí começa a contar essa história, não só do ponto de vista aqui da terra, como o que estava acontecendo lá no céu, enquanto Jó vivia na terra. Porque nós somos assim, vivemos nesse mundo, e você sabe que existe um véu que separa o nosso mundo desse mundo cósmico, onde estão Deus e os anjos, não é verdade? Onde Deus está e esses outros seres, e a gente não pode ver. Mas se abrisse o véu que cobre os nossos olhos, e se de repente nós pudéssemos ver o que está acontecendo do outro lado, a Bíblia diz que cada um de nós tem um anjo da guarda, que cuida de nós, que nos guarda, que toma cuidado conosco, com as criancinhas, é isso que a Bíblia diz. Então, se os nossos olhos fossem abertos, a primeira coisa que a gente veria, seriam os anjos aqui dentro desse lugar, dentro desse templo. Mas nós não podemos ver, nós não enxergamos isso. Mas aqui nesse texto de Jó, Deus revela o que estava acontecendo nesse mundo, nesse universo cósmico, enquanto Jó vivia. E aí diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, lá no céu. Quem são os filhos de Deus mesmo? Os seres criados por Deus, que vivem em outros mundos, em outros planetas. Isso está descrevendo uma reunião cósmica lá no céu, Deus e esses seres lá se reunindo, e ali diz, veio também Satanás entre eles. E você vai ver no próximo programa, por que Satanás teve essa ousadia de ir lá nessa reunião, que era entre Deus e os representantes de todos os mundos e planetas. Por que Satanás fez isso? Você vai ver no próximo programa. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Deus perguntou para Satanás, de onde você veio? E ele disse o quê? Venho de rodear a terra e passear por ela. Ora, se Satanás disse, venho de rodear a terra e passear por ela, quer dizer que tinha outros lugares para ele ir e outros seres também para ele ter contato.
E esses seres que estavam lá no universo eram representantes de outros mundos. Pastor, você está falando tanta balela hoje, está difícil de acreditar nessa coisa, né? Eu fico aqui olhando para vocês de novo, fico pensando que vocês estão pensando isso, viu? Lembra que os outros 2 dias eu fiquei com essa mesma impressão? Aí eu fico trazendo aquele monte de argumentos aí, evidências científicas. Hoje eu não tenho evidência científica nenhuma para mostrar para você. Mas vamos continuar lá. Ali, Deus é o Deus da liberdade. Não esqueça disso. Deus é o Deus da liberdade. Você acredita nisso? A coisa que Deus mais preza nesse mundo, você não pode esquecer nunca na sua vida, é a sua liberdade. Por isso, saiba de uma coisa e tenha certeza. Quando você ouvir alguém dizer assim: olha, sabe por que você está sendo perseguido? Inveja pega, você vai ter problemas aí de pessoas que fazem o mal para você, é porque você se afastou de Jesus. Se você voltar para Jesus, aí Ele protege você. Mas Deus, sendo o Deus da liberdade, não pode agir assim, porque senão Ele estaria coagindo você a segui-lo. Você sai dele e diz assim: vai sair, tá bom, manda nele lá um problema financeiro, manda lá uma doencinha na filha dele, e tal. Aí ele vai ver como ele vai voltar. E Deus não age assim. Deus é o Deus do amor, e Deus é o Deus da liberdade. Deus deixa você livre. Quando Deus sonhou em criar seres, anjos, Deus sonhou em criá-los livres. E Deus pensou: será que da liberdade pode surgir o amor e a obediência? Será que seres livres podem me servir simplesmente porque escolheram me servir? Você acha que um filho livre, você diz para o seu filho: filho, pode fazer o que você quiser da sua vida, você acha que mesmo assim ele é capaz de amar você e de respeitar você, sendo livre para fazer o que ele quer da vida dele? Pois Deus sonhou com filhos assim, livres e que fizessem a vontade do Pai, porque amavam ao Pai. E Deus criou os seres livres, totalmente livres. Deus é o Deus da liberdade, mas Ele dá liberdade com leis. Você é livre hoje aqui no Brasil, é ou não? Você é livre? Eu quero ouvir sua resposta, é ou não é? Sim. Agora, tem leis para você seguir aqui ou não? Tem leis para você seguir aqui. E quem não segue as leis está onde? Aonde? A gente espera que esteja na cadeia, porque é para estar lá, não é? Muitos não seguem e não chegaram na cadeia, porque a nossa justiça é falha. Mas quem segue a lei fica livre. Quem não segue a lei deve ser preso. Deus é um Deus da liberdade, mas Deus tem leis. Por isso que quando Deus criou o universo, Ele estabeleceu leis no universo, para que um planeta não se choque com o outro, e Ele colocou leis. Existem leis naturais, e isso indica que se eu soltar esse controle remoto, ele não vai subir, ele vai cair, não tem outro jeito, porque existe uma lei que atrai isso aqui para o centro da Terra, e essa é a lei da gravidade. É isso. Então, Deus estabeleceu leis para regerem o seu universo. Eu estou de novo pensando aqui, estou incomodado, estou achando que você não está confiando nisso que eu estou falando. Negócio de anjo e de seres. Você acredita em anjo? Olha, pela resposta que eu ouvi, eu acho que você tem uma dúvida tamanho de um caminhão, não é? Eu não vou falar nada para você, eu quero que você assista um vídeo, porque hoje eu trouxe um vídeo para você assistir. Assista esse vídeo, é uma historinha. Aliás, é um relato de uma coisa que aconteceu outro dia com uns amigos nossos. Presta atenção e você vai me dizer. Presta atenção na tela. O Kennedy, ele é o meu sobrinho mais novo, caçula, e eu sempre venho trabalhar aqui em Vitória. E numa dessas semanas, logo perto das férias, onde meu irmão e minha cunhada iam passar uns dias lá em Belo Horizonte, onde eu moro, o Kennedy pediu para ir junto comigo, um pouco antes deles. E a primeira vez que eu cheguei lá, né, para conhecer a casa da minha irmã, que ela tinha mudado para lá, eu olhei logo a laje, porque eu vi que ela não tinha proteção, né? Então eu tive a curiosidade de chegar na laje e olhar. Quando eu olhei, eu até me assustei. Na hora eu falei assim, pensei assim, meu Deus, nossa, que laje alta. Uma criança cair daqui de cima não vai, né, por não ter proteção, vai cair. Aí eu pensei, meu Deus, que o Senhor protege as crianças, né, da minha irmã, que ficam andando por aqui. E aí eu até comentei com a minha irmã, falei, nossa, Tatiana, sua laje é muito alta. Você tem que tomar cuidado. Ela falou, não, Thaís, as meninas me obedecem, elas não sobem lá. E então, eu peguei e pedi para deixar ele comigo. Eles consentiram, eu levei o Kennedy comigo. E então, certo dia, eu estava em casa de folga, minha máquina de lavar tinha dado problema. Eu peguei e desmontei a máquina para poder arrumar. E então,
o Kennedy chegou perto de mim. Olha, tio, meu papagaio embolou. Ele tinha pegado, amarrado uma linha na sacolinha e estava brincando com a sacolinha na sacada de casa. Minha casa ela tem 3 andares, né? O terraço, ele não é cercado, não tinha cerca nenhuma lá em cima. E então eu falei para ele, olha, Kennedy, o tio agora está ocupado, mas daqui a pouquinho, assim que o tio acabar, o tio vai pegar e vai desembolar a linha para você. Ele falou, tá bom, não questionou nem nada e saiu. Então, um instante depois, tão rápido foi a situação, nós só ouvimos ele gritando e caindo. E então, quando eu cheguei na sacada de casa, eu pude observar que ele estava lá embaixo. Ele estava tentando levantar, mas caía de novo, levantava e caía. Quando eu cheguei na sacada da casa, o rapaz gritou, olha, o menino caiu da laje da casa, caiu da laje da casa. E eu fiquei um pouco aéreo na hora, por causa da situação. Eu fiquei muito com medo na hora. E quando eu peguei ele no colo, ele estava querendo chorar. Minha esposa falou, olha, Kennedy, chora, pode chorar. Né? A gente, com o coração partido, de ver ele naquela situação. E já dentro do carro, eu comecei a clamar a Deus. Né? Vendo o Kennedy naquela situação, ele não estava chorando, só falava que doía muito. Eu clamando muito a Deus, porque a responsabilidade era minha, de ter o Kennedy na minha casa e deixar isso aí acontecer. Fiquei imaginando várias coisas, como dar notícia para o meu irmão. Demos entrada com ele no hospital, né? Aí a doutora examinou ele, olhou, perguntou o que tinha acontecido. E ela falou, olha, aqui no nosso hospital não tem recurso para poder trabalhar com o Kennedy. Nós vamos ter que transferir ele. Eu comecei a ficar desesperado, porque como que um hospital não teria recurso para poder mexer com a criança que caiu? Eu pensei que a gravidade da situação era muito maior do que eu estava imaginando. Liguei para o meu irmão, falei para ele para poder me dar os dados do Kennedy, ele perguntou o porquê, que eu queria saber a data de nascimento dele, né? E eu falei para ele, olha, Laerte, o Kennedy caiu da laje. O Laerte, ele ligou já chorando. Quando ele ligou, ele já, Thaís, por que você deixou o Kennedy ir? Né? Eu falei, o que aconteceu, Laerte? Aí eu já comecei a entrar em desespero também, porque ele estava chorando muito, não estava nem conseguindo falar no telefone. Aí ele falou, o Kennedy caiu da laje. Eu falei, da laje da Tatiana? Aí ele falou, sim, Thaís. Eu falei, da parte mais alta ou da parte mais baixa, por causa dos lados, né? Aí ele falou, da parte mais alta, Thaís. Aí naquela hora eu dei um grito, sabe? Eu gritei, ai meu Deus, meu filho morreu, sabe? Aí eu comecei a gritar, minhas filhas começaram a chorar. E aí eu pensei em ligar para minha mãe. Liguei para minha mãe, lá em Brasília, né? Ela estava em Brasília. E aí eu falei com ela, mãe, o Kennedy caiu da laje. E minha mãe chorando, né? Já tinha perdido a minha avó uns meses atrás. E aí, no meio da conversa, eu pedi à minha mãe, falei, mãe, ora comigo. Aí ela orou, pedindo a Deus, sabe? E naquela hora minha mãe falou, minha filha, eu tô sentindo paz. E eu senti uma paz no meu coração também, sabe? Foi, assim, aquele alívio, sabe? Como tem, assim, um poder a oração. O doutor fez a tomografia, fez o ultrassom, poder ver se tinha machucado por dentro, tinha estourado o baço, alguma coisa assim. E ele notou que nada tinha acontecido. O Kennedy ficou de observação 24 horas, né, pelo fato de não ter acontecido nada com ele. E eu me recordo muito bem que na madrugada daquele dia, daquela noite que eu estava passando ali, o doutor estava fazendo uns exames no Kennedy, verificando como estava a pressão dele, os batimentos cardíacos. Então foi quando foi chamado o nome do doutor. O doutor largou o Kennedy muito rápido e foi para a sala de cirurgia. E depois de algumas horas o doutor voltou de novo e falou assim, olha, Júnior, é interessante notar o seguinte, que o Kennedy, ele caiu de 10 metros de altura. Uma criança essa noite foi subir na cadeira, num banquinho, o banquinho escorregou, a criança bateu com a cabeça no chão e está em coma. E ele falou, olha, eu tenho 40 anos que trabalho no hospital, eu nunca vi algo semelhante assim. E ele falou, olha, louve muito a Deus, porque Deus operou um grande milagre na vida de vocês. Então, nós chegamos lá, o Kennedy já estava em casa, né? Ele já tinha ficado 24 horas no hospital, mas foi só para observação mesmo. E aí nós começamos a conversar. A minha irmã lembrou
que eles tinham feito o culto sozinhos, naquele dia do acidente. Então eles fizeram o culto, fizeram a oração, e a minha irmã levantou e falou com eles, olha, vamos tomar café, e depois que tomar café nós vamos fazer o culto. Mas aí o Kennedy chegou para ela e disse, tia, nós já fizemos o nosso culto, agora só falta a senhora fazer o culto da senhora. E meu filho, quando ele vai dormir, quando a gente coloca ele para dormir, ele tem a mania de falar, mãe, vamos conversar? Eu falei, vamos, filho. Distraídos, conversando, deitados na cama já, eu comecei a perguntar para ele. Falei, meu filho, o que você estava fazendo? Aí ele falou, mãe, eu estava brincando na laje, soltando aquela pipinha, né, amarrada. Aí, e caí. Foi, né, o que ele contou. Aí eu perguntei, você caiu rápido ou devagar? Aí ele falou, mãe, eu caí devagar, caí rodando, né? E aí eu tive a ideia de perguntar, como a irmã falou que ele estava inconsciente, né? Eu falei, vou perguntar para ele, não sei se ele lembra quem pegou ele. Foi aí que eu perguntei para ele, meu filho, quem te pegou? Aí ele disse para mim, mãe, foi o anjo. Era 2 anjos, sabe, o dedinho dele assim, era 2 anjos, mãe, parecidos com um passarinho. Aí naquela hora eu não estava esperando aquilo ali, entendeu? Não estava esperando. Aí eu falei, meu filho, por que eles eram parecidos com um passarinho? Aí ele falou para mim, porque eles tinham asas. Aí eu perguntei, meu filho, eles te pegaram com os braços dele, né, com as mãos deles? Aí ele falou assim, não, mãe, eles me abraçaram do jeitinho que ele falou, com as asas deles. Sabe, ali naquela hora, entendeu? Quando meu filho disse, eu tive a certeza que Deus estava cuidando do meu filho. Sabe? Mesmo a gente andando no caminho errado, quando Deus está no controle, nada acontece se Ele não quiser, entendeu? Se Deus não quer, nada acontece. Deus deixa as coisas acontecer pra gente voltar pros seus braços, sabe? E até hoje, eu louvo a Deus por isso. Toda vez que eu oro, agradeço a Deus, porque hoje talvez Ele não estaria aqui. Deus está no controle. E que uma folha não cai, não seca se Deus não quer. Que nós devemos sempre acreditar em Deus. E que nós devemos sempre também orar, quando sair de casa, orar pelos nossos filhos, né? Que Deus cuida em dobro, com certeza. E que a oração, o culto daquelas crianças de manhã foi um ponto assim, foi o principal, eu acho, para Deus salvar o Kennedy. Sabe, você com certeza na sua vida ou durante... Minha esposa sempre fala, né? Deus tem mais anjos cuidando das criancinhas, sempre, sempre. Mas eu quero continuar, e eu dei essa pausa aqui, para a gente poder continuar, para você poder ter uma ideia de como Deus age. E eu gostei dessa história quando eu vi, porque ela sai da boca de uma criança, e não da boca de um adulto, não é? E a gente já tem aquela impressão assim, quando diz, olha, aconteceu de repente, quando viu, sumiu, não é? E você já pensa, já vem com essa história. Mas essa história aqui não. Sabe, o Senhor Deus tem os seus anjos que cuidam de nós. Porém, nem todos os anjos são bons, assim como nem todos os homens são bons. Eu queria continuar vendo com você qual é a descrição que a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos. Porque a coisa no céu aconteceu assim. Deus criou os anjos e entre eles havia categorias, ou há categorias. E um dos mais lindos anjos, ou o mais lindo deles, um querubim chamado Lúcifer, aconteceu exatamente isso com ele. Eu te coloquei como querubim da guarda, é o que o Senhor Deus diz. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em ti iniquidade. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Por que foi mesmo que ele se corrompeu? E por que aconteceu isso com ele? Olha só, perfeito eras nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Por que iniquidade é pecado? E aí esse verso de 1 João 3,4 diz que todo aquele que transgride a lei também comete pecado, porque pecado é transgressão da lei. Lúcifer foi esse anjo
que se rebelou contra Deus. Agora vê o que diz. Esse é um outro texto, Isaías 14, 12. Ele cometeu outros delitos, outros pecados também. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Está chamando esse anjo Lúcifer de quê? Lembra que eu falei para você? Estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. O desejo dele, o plano dele era ser semelhante a Deus. Agora vamos voltar de novo naquele testezinho de verdadeiro ou falso. Eu quero ouvir a participação de vocês, tá? Me ajudem, vamos lá. E você que está assistindo aí também pode ajudar. Queria sentar-se no trono de Deus, é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Verdadeiro, acertaram. Queria o lugar de Deus para ser adorado? Amou a Deus? Falso, exatamente. Lúcifer quebrou a lei. Aliás, quando Lúcifer quebrou a lei, e o princípio da lei já existia antes da criação do mundo, porque Deus estabeleceu leis no universo, e essas leis regem o universo. O princípio da lei já estava lá. E quando Lúcifer se voltou contra Deus, a primeira coisa que ele fez foi se colocar no lugar de Deus. E o primeiro mandamento da lei diz, não terás outros deuses diante de mim. E ele era o próprio Deus. Ele foi mentiroso, porque ele mentiu aos outros anjos, aos quais ele derrubou com ele. Ele foi orgulhoso, ele exaltou o eu acima de tudo. Ele cobiçou o lugar de Deus. E quando você for analisar a lei, você vai ver que ele quebrou todos os pontos da lei. E ele foi aquele que acusou Deus de que era impossível guardar as leis de Deus. Qual foi o resultado da rebeldia? Apocalipse 12, de 7 a 9, e eu vou vir para esse lado agora, diz assim: então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é Miguel? Miguel é Jesus. Jesus, que é Deus e é o Deus da humildade, se misturava com os anjos, como se ele não fosse Deus, e tomou para si o nome de arcanjo, que é o líder dos anjos. E ele, Miguel, aquele que é como Deus, que significa o nome Miguel, se você se chama Miguel, você sabe, não é? Aquele que é como Deus. Jesus, o arcanjo Miguel, batalhou contra o dragão, e o dragão é Satanás. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então houve guerra no céu, e Deus no Apocalipse anuncia essa guerra. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e aí não se achou mais o seu lugar. O Senhor Deus declarou a guerra. Houve um momento onde não dava mais para suportar. Houve um momento onde não mais dava para dar chances. A coisa não aconteceu de uma hora para outra, não foi assim de um momento para o outro. Levou tempo, Deus deu chances, Deus falou com Lúcifer, Deus deu chance aos anjos, Deus implorou a eles, Deus mostrou o quadro de como eles dependiam dele, e a lei era simples: filhos, vocês são seres criados, vocês são criaturas, eu sou a fonte da vida, vocês simplesmente não podem se desligar de mim, assim como um aparelho eletrônico não pode se desligar da energia elétrica. Se vocês se desligarem de mim, vocês perdem a vida. Vocês têm vida porque eu, vida, dei vida a vocês. Enquanto estiverem ligados na vida, tem vida. Desligaram de mim, não tem mais vida. Eu sou Deus e vocês são criaturas, não pode desligar. Acontece que ainda assim ele conseguiu arrastar anjos com ele. Os seus anjos lutaram contra os anjos de Deus. E o Apocalipse diz, houve guerra no céu. Apocalipse 12, de 7 a 9, diz o seguinte: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Quem é o dragão? A antiga serpente? Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado, lançado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. E alguém outro dia perguntou, mas pastor, Deus tirou os anjos do céu e foi jogar justo aqui na terra? Acontece que o verso não diz na terra, ele foi lançado do céu e veio para a terra, porque ele teve acesso a outros lugares no mundo. Ele não foi lançado de lá para cá. Acontece que ele teve acesso a outros lugares além da terra. E por que aqui é que ele achou guarida? Amanhã nós vamos ver, né? Agora veja, foi precipitado na terra e os seus anjos foram com ele.
Na verdade, houve uma batalha no céu, e o Senhor Jesus, logicamente, venceu. Nesse conflito, 1/3 dos anjos foi lançado para fora do céu. Foi esse o número de anjos, de milhões e milhões, e milhares de milhares. 1/3 ele conseguiu lançar de lá do céu, e tirar, e enganar. Ele conseguiu ludibriar 1/3 deles. Por que Deus não destruiu Lúcifer, ao invés de jogar fora do céu? Você nunca fez essa pergunta? Por que Deus simplesmente não destruiu? Você não quer? Não vai? Pois Deus deixou ele vivo, e ele veio aqui para a terra e achou guarida aqui, e aqui na terra, achando guarida, aconteceu o que aconteceu, e agora nós temos o mundo do jeito que nós temos. Acontece que Satanás, ele é o acusador, não esquece disso. E quando você acusar alguém, cuidado. Quando você mentir, cuidado, porque na Bíblia é chamado de pai da mentira, e ele é chamado de acusador também. E ele acusou a Deus perante o universo, ele dizia, Deus fez leis impossíveis de serem guardadas. É isso que acontece. E tem mais, Deus não é amor. E tem mais, o Senhor Deus não pode governar o universo, porque Ele é um Deus tirano. Se Deus tivesse destruído Lúcifer, o universo todo ficaria em dúvida, porque ninguém conhecia o mal e nem os resultados do mal. Deus tinha que dar um tempo para ele, e dar liberdade para os outros seres que ele havia criado, simplesmente isso. E Deus deu essa liberdade e avisou, mas não posso adiantar, porque nós vamos ver no próximo estudo o que aconteceu. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Eu disse para você, Deus avisou, não é? Gênesis 2, 15 e 17 diz, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerá, porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. Essa foi a advertência de Deus. Não vai comer, come de tudo, filho, é simples. A gente fica fazendo muita poesia em cima disso, não é? E acha que isso é a história da carochinha. Deus colocou o homem e a mulher num jardim. Deus não podia dizer assim, olha, eu vou dar um teste para vocês. Existe um ser aí no universo, ele se rebelou contra mim, e o nome dele é Lúcifer. De repente ele começou a se achar mais importante do que Jesus, mais importante do que Deus. Isso surgiu no coração dele, porque eu dei liberdade para ele. A possibilidade da rebeldia, ela existia, porque a liberdade quer dizer que você pode se rebelar contra o seu Criador. É como se a escultura pudesse cuspir no rosto do escultor. É isso, eu dou liberdade para você até mesmo para se rebelar contra mim. É por isso que você vem à igreja e você corre o risco de sair da igreja, mesmo olhando para Jesus, ouvindo a voz dele, sentindo o apelo dele no seu coração. Você corre o risco de ir embora sem entregar o seu coração a Jesus e viver a vida inteirinha ouvindo os chamados de Jesus, pensando nele vez ou outra, de vez em quando, e de repente você passa a vida toda e morre e não entrega a vida a Jesus, porque Deus é o Deus da liberdade, Ele não coage você. Quem coage você é Satanás, é o inimigo de Deus, é o inimigo das almas, é assim. E Deus chegou para Adão e Eva e disse, olha, vocês têm aí, pode comer de toda a árvore no jardim, mas eu vou deixar uma no meio, e ela vai ser prova para vocês. A árvore não tinha nenhum veneno nela que se chamava pecado, nada disso, ela não tinha nada de especial, era simplesmente a prova da fidelidade. Vocês se pegarem dessa árvore, vocês mostram que vocês não me querem mais, vocês querem Lúcifer, e eu tenho que parar esse assunto por aqui, porque esse é o assunto de amanhã. Agora aqui diz assim, Deus disse, não comam da árvore, se comerem, vocês vão morrer. Eles morreram quando comeram lá no dia? Não? Então Deus mentiu. Mas Deus não disse que eles iam morrer? E Deus não disse espiritualmente? Deus disse, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E o que é morrer? Eu olhei o dicionário e lá diz que é deixar de viver. E deixar de viver é morrer. E morrer é deixar de viver. Eles morreram? Naquele dia? Naquele dia morreram, sim ou não? Não morreram. E Deus mentiu então? Ué, e como é que se resolve? Só amanhã a gente resolve isso, só no próximo programa, não é? Deus mostrou a sua lei, e Deus disse, olha, veja só, vocês precisam estar comigo, do meu lado, vocês precisam me seguir, vocês não podem sair aí seguindo Satanás, Lúcifer, fiquem do meu lado, porque se vocês desligarem de mim, vocês vão morrer também, como ele
como ele também vai ter como fim a morte, Deus revelou as consequências naturais. Eu sou vida, não desliguem de mim, por favor, não me deixem, não me abandonem. Contrariando a advertência divina, Deus tinha dito, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a serpente disse o quê? Disse a serpente à mulher, Gênesis 3, de 1 a 5, certamente não morrereis. É isso. Deus disse, certamente morrereis. E a serpente disse, certamente não morrereis. É isso que você ouve hoje, não é? Você pode fazer o que você quiser. Você é eterno. Quando você morre, você continua vivo. Você não vai morrer. Não é isso? Deus disse, você vai morrer. E a serpente disse, você não vai morrer. Esse é assunto para um próximo programa também. A serpente disse, é certo que não morrerás. Vocês vão ser como Deus. Há dois caminhos só. Um de vida e um de morte. Por isso, o caminho de vida existem quantos? Quantos? Um só. Se são só dois, um de vida e um de morte, só existe de vida um. E é por isso que essa série se chama O Caminho, porque só tem um caminho. O caminho da morte é o caminho da desobediência, e o caminho da vida é o caminho da obediência, de seguir a Deus, de estar de acordo com aquilo que Deus estabelece para a gente como sendo a felicidade para nós. Pastor, mas que coisa difícil, não é? Você acha difícil seguir as leis desse país? Você acha? Você acha difícil, por exemplo, não passar um sinal vermelho? Eu não acho. Quando eu vejo vermelho, eu já paro logo, porque eu não quero sofrer acidente. Assim Deus fez conosco também. O caminho é o caminho da verdade, o caminho da obediência. O único caminho que existe. Por que a escolha da desobediência é chamada pecado? Por quê? Olha o texto. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. É exatamente isso. Pecado é transgressão da lei. Existem pecadores no mundo, sim ou não? Você é pecador? Todos nós somos pecadores. Mas por que isso também? Isso não é injusto? O Adão pecou lá e agora eu sou considerado pecador? Eu não tenho nada a ver com esse assunto? Não é injusto isso? Isso aí também no próximo programa. Está ficando um monte de coisa pendurada, né? Mas não dá para falar tudo de uma vez só, não é? Nosso programa já está acabando. E a gente tem que falar de tudo aqui, nós temos que esclarecer as suas dúvidas, né? A palavra de Deus é assim, ela vai esclarecendo aos poucos. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? A certeza foi Gênesis 3,15. Essa é a primeira profecia bíblica. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ou o seu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre a descendência da mulher e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher? Jesus. Inimizade entre a descendência. E Deus tem os filhos dele e a serpente tem os filhos dela. Dá para entender, não é? Deus tem os filhos dele. E a Bíblia fala assim, os filhos de Deus e os filhos dos homens. É isso. Aqueles que seguem a Deus e os que não seguem a Deus. A nossa natureza é ter paixão pelas coisas que não prestam. É isso. Nós só gostamos do que não presta. Na comida, nas brincadeiras, nos programas de televisão, em tudo. Essa é a nossa natureza. Por isso que quando a gente começa a gostar das coisas de Deus, isso é o primeiro milagre que acontece na vida da gente. Deus diz assim, você é amigo do pecado e amigo da serpente, mas eu vou colocar no seu coração uma inimizade, eu vou pôr ela, é sobrenatural, não é natural. O seu natural é gostar do que não presta, mas eu vou colocar aí algo sobrenatural, uma inimizade. Agora veja, o Senhor Deus ainda age hoje na sua vida e na minha vida. E Satanás também age hoje na sua vida e na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque a gente tem duas escolhas, né? A gente pode viver a vida pensando assim, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Meu Deus, o que vai acontecer agora comigo? Porque tem um monte de anjos mal soltos aqui nessa terra, e eles estão me perseguindo. Como é que eu vou viver agora sabendo dessa coisa? A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer todo o resto para você. Só isso. Não tem que ter medo de perseguição, não tem que ter medo de demônio, não tem que ter medo de espíritos maus, não tem que ter medo de nada. É só entregar sua vida ao Senhor e dizer, Senhor, toma conta de mim.
Paulo diz, olha, a nossa luta não é nesse mundo contra os poderes aqui, é contra os poderes espirituais. E quando você chama a Deus, entrega a sua vida e o seu caminho a Ele, Ele cuida de você. Mas se você for um filho rebelde, você se lembra da história que nós vimos do anjo agora? Ela diz assim, é incrível, porque mesmo a gente andando por caminhos tortuosos, Deus ainda assim cuida da gente. A sua vida aqui na terra não está amaldiçoada porque você abandonou a Deus, mas a sua vida eterna está comprometida se você abandona Deus. O Senhor Deus tem um lugar para você. O Senhor Deus tem um chamado especial para você. E sabe, sabendo que Lúcifer desceu do céu e que ele tem poderes, esse é um motivo a mais para você e eu acreditarmos na Bíblia. Porque se a gente fosse ficar dependendo de visões e que as pessoas têm hoje, e de um anjo aparecer, se um anjo aparecer hoje aqui na sua frente e disser assim para você, Deus me mandou aqui para mudar a Bíblia, e tudo que está lá está errado, Deus vai escrever uma nova Bíblia daqui para frente, você acredita nisso? Por quê? Deus deixou a palavra dele escrita, Ele a manteve durante todos esses tempos, para você ter discernimento. Os anjos estão aí, operando, mas há também anjos maus, com os seus poderes. O Senhor Deus daqui a pouco vai pôr um fim em tudo. Vai pôr um fim na injustiça, vai pôr um fim na violência, Deus vai pôr um fim na falta de moral, Deus vai pôr um fim nos problemas que nós temos, na dor, na morte, na aflição, o Senhor vai pôr um fim em tudo. E nós queremos ver esse fim. Mas antes disso, Deus ainda está dando tempo para você e para mim. E esse tempo é a vida que a gente vive aqui. Os poucos anos de vida que nós temos nesse mundo. A chance que você tem e que eu tenho, é essa chance. A chance que você tem através do Senhor e do que Ele oferece, é agora. Talvez você fique aí pensando, não é? Seria muito mais fácil ter sido um anjo, não é? Por que Deus não me criou anjo ao invés de Ele me criar aqui nessa terra? Tinha sido muito mais fácil. Mas Deus foi me criar um ser humano, e eu estou aqui, vivendo sob o pecado. Os anjos não têm esses problemas que eu tenho, os anjos assistiram essas coisas da criação tão maravilhosas. Mas Deus tem alguma coisa especial para você e para mim, que os anjos não têm, e eles não conhecem, e não vão receber nunca. Eu quero convidar você para pegar o seu cartão de decisão agora. Pega o seu cartão de decisão, ele está aí dentro do seu envelope. E se você está aí dentro da sua igreja e não tem o cartão de decisão, eu quero dizer para você o que o cartão de decisão fala. Ele fala assim: creio que o mal surgiu com um anjo caído, que era perfeito e que se rebelou contra Deus. Você acredita nisso? Então você põe aqui e assinala o seu cartão. Ele é só uma prova externa que você está dando para Deus, para dizer, Deus, eu estou falando isso aqui, eu acredito nisso, a palavra de Deus diz. Segundo, quero ficar ao lado de Deus no grande conflito entre o bem e o mal, é o que diz esse cartão, a segunda decisão. E o terceiro, aceito a proteção dos anjos de Deus contra as forças do mal. E aí você assinala aqui também. E aí você põe o seu nome para dizer, Deus, essa é a minha decisão. Senhor Deus, aqui entregamos a nossa decisão nas suas mãos, Senhor. Fracos como somos. Sujeitos, Senhor, a problemas, ao pecado. Fracos, Senhor, como um arbusto que é chacoalhado pelo vento. Mas o Senhor é a nossa rocha firme. É no Senhor em quem confiamos. O Senhor é a nossa glória, a nossa força. Toma, Senhor, as mãos dos seus filhinhos que nessa noite se entregam ao Senhor e dizem, Senhor, eu creio na sua palavra. Eu posso ver, Senhor, as coisas acontecendo ao redor do mundo. O mal se revelando através das pessoas e no coração delas e nas suas atitudes cada vez mais gananciosas, mais amantes do mal e dos prazeres do que do Senhor. O bem também se revela, Senhor, quando eu sinto a sua voz falando comigo e me chamando para um encontro especial com o Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os olhos de cada um de nós. Toma-nos nas suas mãos e recebe a nossa entrega. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O assunto de hoje foi muito intrigante. Se você quer conhecer mais sobre o que aprendemos, escreva para a gente.
nós teremos o prazer de enviar totalmente grátis para você o curso Ouvindo a Voz de Deus. O nosso endereço é Caixa Postal 7, CEP 12300-970, Jacareí, São Paulo. Se você quiser entrar em contato pela internet, o nosso endereço é escolabiblica@novotempo.org.br. E nós, como eu disse, vamos mandar o curso Ouvindo a Voz de Deus grátis até você. Muito obrigada por acompanhar a nossa série de estudos e não se esqueça, foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.